comentar algumas coisas aqui, pessoal, sobre o índice no dia de hoje. Então, uma primeira coisa aqui que deu para observar no começo do dia era essa linha. Então, poderia ser um ponto onde o preço poderia parar. Em confluência, ainda tinha também um gap aí de alguns dias, que era aqui nessa região. Então, é óbvio que isso aqui não é só uma linha, é uma região, mas aqui era um ponto mais importante, digamos a região central aí, o ponto central dessa região aqui onde que o preço poderia parar. Então ele tinha confluência, essas linhas aqui, e o preço em um movimento aqui de puxadas fortes aqui, 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 com correções também assim profundas de certa forma. Então não era de se surpreender caso o preço chegasse alto aqui nessas regiões e aí fosse vendido. Então, só que assim, antes de pensar em vendas, né, é importante também pensar em compras, porque aqui o mercado já começa forte, uma região baixa, uma região forte também de compra, pelo menos para um reteste de máximas. E ele tinha aqui uma falha na barra 1, ele já falhou uma mínima e aí depois deu continuidade. Eu até acabei pegando um trade aqui nesse um pedaço aqui da alta, mas o importante não era pegar o movimento aqui, era perceber o que não era para fazer, que era para entrar contra isso aqui. Por enquanto não, assim, até que o preço não mostrasse algum vendedor, porque se você tenta adivinhar onde que vai parar, você acha que aqui já foi muito, então você pode vender aqui na formação de uma barra negativa, mas depois voltou para cima. E ele vai indo, você não sabe até onde que isso aqui vai. Aí sim, quando começou a cair, produziu barra vendedora, produziu mais barra vendedora, chegou nessa região, aí talvez começar a considerar vendas pelo ciclo do mercado, pelo contexto realmente, não só pelo movimento aqui, só por esse movimento. Porque se olhar para esse movimento aqui, separar isso aqui, olhar para o que estava acontecendo naquele momento, ninguém sabia que o que ia vir para frente. Nesse momento aqui, se olhar só esse impulso para cima aqui, até aí pela barra 12, 13, o mercado aqui ele tinha muita força ainda na compra, né? Mas não dá para olhar uma perna assim, individual somente. A gente considera ela, mas junto com o contexto. E aí no contexto poderia ser que funcionassem ainda algumas vendas nesse cenário aqui. E é por isso que a gente acabou vendendo. Aí eu vendi, outras pessoas também venderam de manhã na sala esse movimento aqui, acreditando aqui no reteste da abertura, que até aconteceu, ele demorou um pouco. É, eu particularmente saí aqui nessa região, porque também é um ponto aqui de reteste aqui de uma região que foi rompida. Então eu já saí aqui, ele deu aí um trade muito bom, é, mas ainda depois deu uma segunda entrada para quem tentou pegar lá o fundo. Essa barra aqui foi um sinal aí razoável, teve gente que vendeu também. Vender aqui abaixo dessa barra, 2BR, seguindo o movimento. E um alvo aqui importante da primeira venda era essa barra 18. Então depois que o preço rompeu aqui, se pegar, dá para pegar a projeção também exata, por exemplo, aqui da barra 18, pegar aqui a projeção dela, projetar ela inteira para baixo aqui, exatamente, praticamente no tique de projeção da barra 18 para baixo, é onde que o mercado toca aqui num possível alvo que eu tinha comentado também. De manhã a gente estava monitorando esses possíveis alvos. Eu saí até um pouco acima aqui antes de tocar, mas ainda assim é um movimento aqui interessante. Então, e quando o mercado inclusive faz isso e começa a cair muito forte, igual ele estava subindo muito forte, então ele começa a cair muito forte num contexto interessante, que era essa região aqui que eu comentei. Então, é normal, nesse tipo aqui de movimento, o mercado virar realmente um big up e big down. Então, ele faz um big up, um big down e o down está lá embaixo a abertura. E também não é nada de se impressionar o mercado comprando essa região, porque aí a gente já sabe, isso aqui começa a ser uma lateralidade, tem características, então você tem isso aqui, uma lateralidade que no começo do dia você espera que aqui baixo, nessa região baixo, nesse terço aqui inferior, você vai ter compradores provavelmente esperando aqui nessa região baixa, que foi o que aconteceu. Então o mercado acho que até deixou aí uma segunda entrada. Nesse momento aqui eu acho que eu não estava olhando aquela hora, mas ele deve ter deixado uma segunda entrada. Deixou aqui por uma tentativa, depois outra tentativa, outra tentativa. Que as tentativas não são tão boas assim, porque essas próximas, porque o preço já está bastante sobreposto. Então
Um outro momento que a gente não sabe até onde isso aqui vai se estender, que você tem uma certa sobreposição. Mas se for para comprar alto no TTR, que ainda é aceitável dependendo do contexto, talvez seja esse o caso. Porque você está comprando alto aqui no TTR, mas ainda comprando alto em um TTR, você está comprando baixo numa lateralidade maior. E o teu alvo, se você compra aqui alto ou compra aqui numa barra decimal, que é alto aqui no TTR, o teu alvo não pode ser curto aqui no meio. Então o teu alvo tem que ir pelo menos aí até os 50% dessa lateralidade, ou um pouco acima, para poder compensar, obviamente, o risco. Então são trades que existem. E aí o complexo mesmo, que a gente até gosta de comentar bastante, é essa região aqui. Então, quando vai aqui para a região central da lateralidade, isso aqui foi falado de manhã também, tomar cuidado na região central disso aqui. Se for fazer trades com a posição menor possível, obviamente dentro do gerenciamento, mas uma posição um pouco menor, porque aqui provavelmente não surgiriam os melhores trades aí da semana ou do dia no meio desse range. E aí acabou que ficou aí quase a tarde toda aí presa, o preço preso aqui nessa região. E quando rompeu com uma barra aqui muito meio que exagerada, com vendedores entrando contra, agredindo contra, provavelmente aqui numa máxima anterior. Foi uma máxima anterior, e muito tarde no dia. Então é muito difícil operar isso aqui, porque você não vai querer provavelmente comprar aqui porque está muito alto, e você também não vai vender contra assim, um movimento muito rápido, muita pressão de mercado. Então, em todo caso, se é para operar mais correto, buscar vendas aqui alto nessa região. E aí esperar segundas ou terceiras entradas, esperar essa força que dá uma quebrada. E aqui não deu tantas boas entradas, aqui não deu uma entrada tão clara assim na venda e também assim muito tarde no dia. Então acaba que acaba que não é o melhor momento para operar e aí cai naquela mesma coisa que a gente fala várias vezes. Se você operar razoavelmente bem aqui no começo do dia ou aqui nessa venda ou vender essa base 18, em algum lugar aqui provavelmente você conseguiu pegar alguma coisa já e você não vai estar muito se preocupando para operar aqui. Ou até mesmo na alta, aqui no começo do dia comprar essa barra 2, acreditando na falha e buscando aqui o teste máxima, você tem um trade aceitável. Eu comprei acho que por aqui assim, mas mesmo quem compra aqui a 2 ou a 3, ainda que você considere tudo isso aqui de stop, porque o dia era volátil, então se ia ser um stop caro, mais de 600 pontos, você tinha espaço para pegar pelo menos o teu 1 para 1 lá na abertura, e ainda dava lá na máxima anterior. E ainda ele era um pouquinho maior. E você tinha também alvos maiores lá no gap, então tua relação risco-retorno aqui fazia algum sentido e tinha uma certa probabilidade também. Claro que nem sempre vai assim tão rápido, desse jeito assim não, mas tinha essa possibilidade. E quando o preço para aqui também, outra coisa que a gente estava monitorando de manhã, é que isso aqui não é só baixo na lateralidade, é também, mas isso aqui também vem aqui num tipo de linha de tendência. Então, claro que ela, como toda linha de tendência, não é perfeita. Pode ligar ela aqui, pode ligar ela aqui. Então você pensou talvez que antes ia parar aqui nesses pavis, mas não parou, aí veio mais para baixo, você desenhou aqui uma nova possibilidade aqui de uma linha. Então você vai desenhando linhas, né? Mas ele ele tinha também essa linha aqui, além também da ideia aqui de baixo na lateralidade. São coisas parecidas porque o canal, quando ele vai ficando assim, com correções profundas igual essa aqui, chega um ponto que ele já é praticamente uma lateralidade, então a gente já opera ele como lateralidade. E eu acho que depois dessa venda aqui, desse impulso aqui, depois desse impulso para baixo, depois desse impulso para baixo, depois desse impulso aqui para baixo, então são impulsos fortes. Eu acho que, assim, o que pelo menos deve ser percebido aí no mercado, o que é bom a gente ir analisando e olhando, cuidando isso todo dia, é perceber que não era um bom negócio, ou pelo menos não é inicialmente um bom negócio, comprar aqui acima dessa nova máxima. Colocando um tempo gráfico maior aqui, 15 minutos, por exemplo. Você vai indo acima de máximas, olha isso aqui. Você não vai querer se posicionar logo aqui acima. Então você entra aqui embaixo. Entra até no meio, caso for muito agressivo, mas alto aqui já começa a ficar ruim para se posicionar. Então, o preço às vezes chega em pontos que a gente vê que o mercado está forte, mas às vezes é melhor ficar um pouco de fora, esperando
e que talvez nas próximas 3, 4, 5 barras ele falhe tudo que está parecendo que vai, a direção que parece que ele vai, ele falha e cria um sinal na direção oposta. Aí sim, às vezes acaba criando um trade interessante, tipo foi esse aqui na parte da manhã nessa região aqui. Então ele estava muito forte, mas quem teve paciência e não comprou, esperou mais um pouco, ele começou a criar isso aqui contra o impulso em um contexto interessante para ter isso aqui. E aí deu para talvez pegar o melhor trade do dia para quem conseguiu entrar aqui nessa região. Porque isso que é o legal, porque a gente faz isso fazendo a leitura de preço. Então, não tem negócio de você ficar querendo botar aí botar todo assim operacional em cima só do indicador, tipo, deixar decisão para o indicador, olhar para a média, olhar para outros indicadores, para um FIBO, por exemplo, colocar um FIBO aqui e achar que o preço vai parar no 50%. Dependendo do contexto, dependendo como o mercado está se movimentando, ele não para nos 50%. Muitas vezes não para. Hoje, inclusive, subiu, caiu sem parar, subiu, depois não parou, foi lá em cima e aqui estava caindo mais uma vez. Então, é mais ou menos isso. O que é mais importante é o preço. Então, a gente tem que monitorar mais o preço.